Bom dia, paz do Senhor. Você pode assentar. Se você tiver a sua Bíblia, esteja abrindo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3. Alguns versículos a seguir. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E Jesus disse-lhe: o que faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém. Até aí. O nome eu quero dar um título para essa mensagem. Sempre gosto, porque sempre a gente grava um pouco mais o título. Sabendo o meu amanhã. Nome da mensagem: Sabendo o meu amanhã. Jesus, como homem, ele veio à terra, cumpriu o seu propósito, mas ele sabia o seu amanhã. O texto que nós acabamos de ler é justamente naquela quinta-feira, onde ele faz a ceia, onde ele lava os pés dos discípulos, e ele sabia exatamente o que iria acontecer no dia seguinte. E eu fiquei me perguntando, se eu soubesse o que iria acontecer amanhã na minha vida, se eu soubesse que hoje seria o penúltimo dia, ou o último dia da minha vida, o que eu gostaria de fazer hoje, e o que eu gostaria de deixar para os meus amigos? Com quem que eu gostaria de passar o meu último dia, o meu penúltimo dia? Que lição que eu gostaria de dar? E Jesus sabia exatamente o que o esperava no dia seguinte. E o interessante, que diz o texto aqui, no versículo 3, que nós acabamos de ler, Jesus, sabendo que o Pai havia depositado nas suas mãos todas as coisas. Aquele dia foi todo planejado. Se você ler um pouco antes, você vai ver ali que ele disse: você vai, a hora que você encontrar alguém com um cântaro na mão, segue ele, a hora onde ele entrar, diz para o senhor da casa que eu quero estar no cenáculo para cear com os meus discípulos. Ele sabia, ele tinha planejado tudo. Nada fugiu das mãos de Deus. Jesus sabia. E nós? Às vezes nós planejamos tantas coisas. Nosso dia planejamos quando a gente acorda. Hoje eu vou fazer isso. E nem sempre dá certo. Mas Jesus sabia. E eu quero ser muito breve, né, nessa palavra. Algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa que Jesus sabia muito bem qual era o seu propósito aqui na terra. Ele sabia por que estava aqui. Ele sabia de onde viera, diz aqui. Ele sabia que vinha do céu. Que ele tinha vindo do céu. Você sabe de onde você veio? Você sabe qual é a sua origem? Você sabe por que você está aqui? Ele sabia quem ele era. Se você ler nos evangelhos, Mateus 4, por exemplo, o diabo diz: se tu és o filho de Deus, faz isso. Se tu és. É isso que o diabo quer colocar na nossa mente. Será que você é filho de Deus? O diabo diz. Tu estás indo na igreja, mas olha a tua vida. Faz isso. Por que tu não consegue isso? Por que tu não consegue aquilo? É isso que o diabo faz. Ele tenta colocar dúvidas. Mas quando a gente tem certeza que nós somos filhos de Deus, a gente sabe muito bem o que está fazendo aqui. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele cumpriu integralmente a missão que o Pai tinha depositado nas suas mãos.
interessante, ele sabia quem estaria com ele, desde o começo. Talvez se fosse eu, se fosse você, escolheria a família. A mãe, o pai, os irmãos. O pai não, porque já havia falecido. Mas no caso de Jesus, a mãe, os irmãos. Mas ele escolheu os discípulos. Hoje ele escolheu você para estar aqui. Hoje ele escolheu você para estar aqui, participando com ele dessa ceia. Ele sabia também para onde iria. E eu pergunto para você e pergunto para mim. Se hoje fosse o meu último dia ou penúltimo dia, você teria certeza da salvação? Você sabia para onde ia? Será que você cumpriu tudo aquilo que você queria fazer? E ele nos ensina mais algumas coisas. Primeira coisa que ele faz, geralmente a gente fala que o melhor lugar para estar é nos pés de Jesus. Nós cantamos isso, falamos isso, mas aqui o interessante é que o mestre, ele que fica aos pés dos discípulos. E quando ele fica aos pés dos discípulos, ele nos ensina alguma coisa. A primeira, humildade para servir. Se você não é humilde, você nunca vai servir. Se você tenta escolher serviço, isso eu não quero, isso eu não quero, falta humildade na minha e na sua vida. O interessante é que ele saiu do comodismo, do conforto e da mesa, tirou o seu manto, colocou uma toalha, desceu, se ajoelhou, se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos. E lavar os pés era normal para os judeus lavar as mãos antes de cear, mas não lavar os pés. E quando ele chega para Simão Pedro, imagine, nós já fizemos a dinâmica em retiro e é constrangedor mais para quem recebe, muitas vezes, do que para quem faz. Você olha, eu não mereço ele lavar meus pés. Eles sentiram isso. Imagine o mestre lavando os pés dos discípulos. Mas mestre, tu vai lavar os meus pés? E é compreensível a atitude de Simão Pedro. Tu nunca lavarás os pés a mim. Mas o interessante é que depois que Jesus lavou os pés e voltou para sua mesa, eles não viram mais Jesus como viu antes. Ele deixou uma lição. E lavar os pés significa purificação. Na época se andava de sandália ou descalço e grudava muita sujeira nos pés. E eu fiquei meditando, pastor Amor, por que os pés, né? Poderia lavar tantas coisas. Fiquei orando a Deus. E o Espírito Santo me revelou algo. Os pés é onde a gente tropeça. Os pés é onde a gente escorrega. Os pés a gente cai. E é por isso que Jesus disse assim, não vou lavar a tua cabeça, porque eu sei que a tua mente, ela quer me servir. O teu coração, no fundo, ele quer. Vocês querem andar comigo, mas vocês são fracos. Vai ter hora que a gente vai escorregar. Vai ter hora que a gente vai tropeçar. Vai ter hora que a gente vai ficar sem chão. E você pensa que os teus pés são os teus chão. Jesus é o teu firmamento, o teu sustento. E eu fiquei imaginando. Quando Jesus se abaixou para olhar os pés dos discípulos, ele viu a sujeira que estava incrustada. A poeira do mundo. A poeira, porque naquela época as ruas não eram calçadas como são hoje. Aquela poeira, aquela sujeira ficou nos pés deles. Talvez na unha, debaixo da unha, eu ficaria com vergonha alguém lavar meu pé sujo. Com certeza os discípulos, quando viram Jesus olhar os seus pés, deu vergonha. Quando Jesus olha para a gente, ele enxerga as nossas vergonhas, a nossa sujeira. E isso aconteceu com os discípulos. Ele enxergou as sujeiras. Isso constrangeu provavelmente os seus apóstolos, os seus discípulos. E também, ele não escolheu a sua família, ele escolheu os seus amigos. Jesus nos escolheu para lavar os pés. Não lavou o pé da mãe dele, não lavou o pé dos irmãos dele, ele lavou o pé dos discípulos. Porque ele quis ensinar uma lição. Discípulo
tem que ter humildade. Eu sempre digo, não se faz um homem de um Deus do dia para a noite. Não se faz a mulher de Deus do dia para a noite. As maiores experiências não é aqui em cima do púlpito. As maiores experiências você tem a sós com Deus. Antes de Davi ser honrado com Golias, as maiores lutas você tem sozinho, ninguém vê, ninguém te assiste. A maior luta de Davi, uma das maiores lutas foi contra um leão. Ninguém viu, ele expôs a sua vida. Outra foi contra o urso. Ninguém viu. Depois contra o Golias, ele foi exaltado. Eu aprendi algo. Deus só levanta aquele que Ele quer quando Ele se humilha, quando ninguém vê. Glória a Deus. E Pedro, disse que não queria que lavasse. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E para ter parte com Jesus é necessário aceitar o seu sacrifício. Quem não aceita o sacrifício de Jesus não tem parte com Ele. E nós vamos participar da ceia. Isso significa exatamente o sacrifício de Jesus. Não apenas o sacrifício de lavar os pés, mas a sua morte. Porque Ele sabia que no outro dia Ele morreria por mim, morreria por você, apesar das nossas sujeiras, apesar de nós tropeçarmos, apesar de nós cairmos algumas vezes, mas mesmo assim, Ele foi até o fim. Glória a Deus. E Deus sempre tem uns planos. Ele lavou os pés aí dos seus 12 ali, no cenáculo. No Pentecoste já foram 10 vezes mais, foram 120 batizados com o Espírito Santo. E a palavra para essa manhã é bem simples, uma palavra de reflexão. Até quando nós vamos viver mais ou menos? Até quando nós vamos brincar de ser crente? Até quando na igreja eu vou ser um adorador e em casa um murmurador? Até quando eu vou reclamar de Deus? Até quando eu vou ouvir a palavra, ela entra aqui e sai por outro? Até quando? Será que a palavra que está errada? Será que a palavra não funciona? Claro que funciona. Por que não funciona? Porque muitas vezes nós saímos do culto. Se você perguntar lá fora, qual foi o texto pregado? O que o pregador pregou? Você não lembra mais. Eu não lembro mais. Por que isso? Se perguntar o filme, quando nós assistimos, a gente conta com detalhes, o início até o fim. Onde está a nossa mente? Onde está o nosso coração? O salmista dizia, escondi a palavra no meu coração, para não pecar contra a ti. Jesus venceu as tentações citando a palavra. O inimigo vai te sugerir algumas coisas na tua mente. Se você recitar a palavra e crer nessa palavra, você vai andar com Deus. Amém, querido? Eu quero orar por você. Você se coloque de pé. Papai, esse domingo é um domingo diferente, Senhor. Não é aquela quinta-feira em que tu ceaste com os teus discípulos, aonde no outro dia tu sabias, Senhor, exatamente o que ia passar. Mas, Senhor, simbolicamente nós temos aqui uma ceia, Senhor, que simboliza exatamente não só aquele dia, mas um dia que nós estaremos para todo sempre contigo lá nos céus, Pai. Tu conheces cada vida aqui, Senhor. Tu conheces a minha vida. Tu conheces a vida de quem entrou aqui. Senhor, a Santa Ceia não pode ser um peso para nós, aonde nós viemos aqui nos consertar nesse domingo e cear e tentar ser melhor. Mas a Santa Ceia, Senhor, simboliza a alegria, Senhor. Simboliza, Senhor, ter parte contigo, Deus. E se amanhã, Senhor, fosse o nosso último dia? E se hoje fosse o nosso último dia? O que eu teria feito? Será que a minha vida valeu a pena? Será que a minha vida foi em prol do próximo? Será que eu cumpri aquilo que tu tinhas, o teu propósito para mim, Senhor?
Será que eu saberia para onde eu iria? Eu saberia o que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos nessa terra, Senhor? Senhor, essa é uma palavra apenas de reflexão. Que essa reflexão entre no nosso coração. E que nós venhamos, Senhor, a refletir, Senhor. Porque quando a palavra refletir significa olhar para dentro de si. É como um espelho que passa a imagem, Senhor. E que imagem nós estamos passando, Senhor, para esse mundo? E principalmente, que imagem nós estamos passando para Ti, Senhor? Quem somos em Cristo Jesus? Será que nós temos aceitado a nossa identidade, Senhor? Espírito Santo querido, sonda os nossos corações. Tu nos sondas e nos conhece. Tu conheces o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso pensar. A Tua palavra diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Tu já sabe toda. Porque Tu conhece o coração. E é do coração que procede todas as coisas. Aleluia. Ah, Espírito Santo, nós oramos para que a Tua igreja, Senhor, seja como uma noiva sem mácula, Senhor. Aonde a Tua presença, Senhor, não venha só de vez em quando, mas a Tua presença, Senhor, seja algo diferente. Que cada culto, Senhor, haja um agir diferente. Mas muda a gente, Pai. Cria um avivamento, Senhor. Mas o avivamento precisa começar por nós, Pai. Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Ore, cambalaba, xebarabalaias. Ah, Espírito Santo, que nós não venhamos a ser, Senhor, um crente meia boca, Pai, mas que nós venhamos ser um crente, que sejamos a boca de Deus nesse tempo, Pai. Senhor, a Tua palavra disse, Senhor, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, e ainda continua sendo muito pouco, Deus. Aleluia, Espírito Santo. Crie em nós um coração reto, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração diferente, um coração agradável. E que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, Pai, possam ser agradáveis diante de Ti nesse dia, Pai. Nós vamos tomar, Senhor, a ceia, mas que nós não venhamos a tomar de qualquer jeito, Pai, mas do jeito, Senhor, certo, com alegria. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.